Boa noite aos amados do nosso canal. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia para falar da palavra de Deus. E eu quero te dizer que essa madrugada não vai ser diferente. Deus vai de encontro a cada um necessitado nessa noite. Nós sabemos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sempre encontra um coração que esteja precisando de ouvir a palavra. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem vinda do coração de Deus para o nosso coração. Nós não vamos enfadar aos amados, porque são poucos minutos, mas são poucos minutos a qual Deus vai falar ao nosso coração. Quero, em primeiro lugar, ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos ler alguns versículos do capítulo 19. Mas em primeiro lugar eu quero fazer uma oração. Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai, eu te peço que essa pregação alcance, Senhor, aquele que precisa ouvir a tua palavra. Que a tua palavra venha de encontro à nossa necessidade para a glória do teu nome. Pai, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que ela venha alcançar aos corações nessa noite. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos ler o versículo 13, 14 e 15, são 3 versículos de muita edificação para a nossa vida. A palavra de Deus fala da terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo prega o evangelho em Efésios. E por ele pregar a palavra de Deus em Efésios, tornou um tumulto naquela cidade. E muitos se levantaram contra ele, principalmente Demétrio. Foi um dos homens que se levantou contra a palavra de Deus. Que quando não é bom, irmão, isso não é bom. Mas sempre alguém se levanta contra a obra do Senhor. Mas vamos ler a palavra de Deus, que fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13, 14 e 15. E alguns dos exorcistas judeus, aleluia, ambos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeus principais dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Vós quem sois? Irmão, se você não é um salvo em Cristo Jesus, você não tem autoridade nenhuma sobre qualquer espírito imundo. Porque a autoridade para expulsar espírito imundo, para expulsar o diabo, só quem dá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. E aqueles irmãos, por ver Paulo expulsando o demônio em nome de Jesus, foram fazer o mesmo.
E na verdade, irmão, se precipitaram. Porque se a pessoa não é crente, não é salva em Cristo Jesus, não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem essa autoridade. E eles sofreram, aleluia, por ter feito isso. Sofreram por ter feito isso. Querendo expulsar o demônio em nome de Jesus, quando não faziam parte do reino dos céus, do reino de Deus, não tinha aceitado a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se prejudicou, irmão. Foi prejudicado. O versículo abaixo, irmão, vai falar a respeito do que causou por eles ter feito isso. Aleluia. O homem, quando aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, o nome dele já é escrito no livro da vida, irmãos. E Deus começa a trabalhar na vida daquele homem, dando autoridade a ele. A palavra de Deus diz que Deus dá autoridade a cada um de nós para fazer sinais e maravilhas. Ele deixou escrito que sinais maiores do que ele fez, nós faríamos em nome de Jesus. Mas isso precisa você estar, aleluia, ligado com Deus. Isso você precisa ter aceitado a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, para que essas palavras se encaixem na sua vida. Para que você seja enquadrado nessas palavras. E ali existia um conflito ali em Efésios. Muitos cristãos ali na cidade de Efésios, irmãos, tinham sido somente batizados por João Batista. O batismo das águas. E Paulo, quando chegou ali naquela cidade de Efésios, irmãos, ele fez uma pergunta aos seus discípulos, aos seus irmãos em Cristo: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? E eles, na verdade, perguntou: mas o que é isso? Nós só recebemos o batismo de João Batista. Mas vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, porque vocês aceitaram. E sobre vós virei o Espírito Santo, e vocês terem autoridade vinda do Senhor. E Paulo, todo aquele que Paulo colocava a mão, era batizado e cheio do Espírito Santo. E eles falavam em novas línguas, irmãos. E eram muito abençoados. No versículo 16, aleluia. E saltando neles, o homem. Olha como o homem não tem autoridade vinda de Deus, olha o que acontece. Alguns perguntaram ao Senhor: com que autoridade você expulsa demônio? Você expulsa demônio pelo próprio Beelzebul? E ele falou: não. Um reino repartido, ele não pode subsistir. Quem expulsa demônio é só Jesus Cristo. Porque o próprio demônio não pode expulsar o próprio demônio. Senão o reino dele vai ficar dividido. E foi isso que aconteceu na vida daqueles homens. Eles não tinham autoridade nenhuma vinda de Deus. Eles eram gentios, ainda não tinham recebido a palavra de Deus. Só tinham seus pais como sacerdotes. Como muitas das vezes nós escuta. Filho de crente não é crente. Nós temos que aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Lá no versículo 16 diz: e soltando nele, aleluia, o homem que tinha um espírito imundo, aleluia, encerraram-se de dois, pondo-se mais de que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles caíram na besteira de expulsar o demônio, aleluia, em nome de Paulo. Lá no versículo acima nós vamos ver, nós expulsamos esse espírito imundo em nome de Paulo, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, e não aconteceu nada, irmão, porque eles não tinham aceitado a Jesus e não tinham essa autoridade. Autoridade só quem dá é Jesus. Nós podemos ver, aleluia, no versículo 16, o que fala? Fala que eles fugiram daquela casa, porque eles tomaram a coça, tomaram a surra, ficaram todo rasgado, todo machucado, porque ele não tinha autoridade vinda de Deus para fazer essa obra. Mas nós temos porque Jesus falou que maiores obras do que ele fez nós faríamos em nome dele, em nome de Jesus. E nós temos essa autoridade porque nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E quando Deus dá autoridade ao homem, irmão, é porque é crente. Quando Deus dá autoridade ao homem, ele tem que ser cristão, irmão. Porque Deus não dá autoridade ao ímpio de maneira nenhuma. Coisas espiritual só entende quem é espiritual, irmão. E o homem que não é espiritual não entende as coisas de Deus. Lá no versículo 19, 12, fala que até os loucos não errarão o caminho, irmão. Se ele aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele de maneira nenhuma vai ser lançado fora. Lá no versículo 12 fala que o homem tinha tanta autoridade, irmãos. Paulo tinha tanta autoridade, além de colocar a mão sobre os discípulos, e os discípulos ser, aleluia, batizado com o Espírito Santo, até o lenço daquele homem curava, irmãos. Até o lenço de Paulo curava, irmãos. O lenço, como está escrito aqui no versículo 12, de sorte que até o lenço e o avental se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saía. Que bênção, que autoridade é essa, irmão? É o homem que tem intimidade com Deus. E Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo perseguia os evangélicos, de tal maneira que ele matava, ele destruía sinagoga, mas uma hora ele teve um encontro com Cristo. Uma hora ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor falou para ele: olha, que ele era para o Senhor um vaso valoroso, que ele ia sofrer pelo nome do Senhor, mas que a palavra, aleluia, que saísse da boca dele
ia surgir efeito, irmãos. Paulo teve um encontro no caminho, aleluia, com o Senhor, e caiu do cavalo e ficou cego, e foi para uma casa, e ali Deus falou com Ananias: Ananias, vai na casa chamada direita, e lá vai ter um homem cego, ajoelhado. Você vai colocar a mão sobre a cabeça dele e ele vai ficar curado. E o nome dele é Saulo. Agora o nome dele vai ser Paulo. Ele vai ver quanto ele vai padecer pelo meu nome. E o Ananias, muitas das vezes, nós não sabemos a obra que Deus tem na vida da pessoa. Ele falou: mas Senhor, tanto eu ouvi falar desse homem que perseguia os cristãos, matava, espancava, levava preso, e agora o Senhor me envia àquela casa para orar por ele, para pôr a mão sobre ele e ele ser curado? Nós não conhecemos, aleluia, nós não conhecemos, aleluia, o que Deus tem para cada um de nós, não, irmão. Nós não conhecemos a obra que Deus tem na vida de cada um, não. E Deus tinha uma obra muito grande na vida de Paulo. E Paulo foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Aonde Paulo passava, a palavra dele surgia efeito, irmãos. A palavra que Deus colocava no coração dele, ele anunciava, e todo mundo recebia a sua palavra. No capítulo 19, 15, quando fala, versículo 15: e respondeu, porém, o espírito imundo, maligno, e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois? É uma pergunta. Se o inimigo, se o diabo se levantar e perguntar isso a cada um de nós, qual vai ser a nossa reação, irmão? Qual será a nossa reação? Nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que estar preparados para uma situação dessa. Nós temos que estar preparados. Porque senão nós não formos crentes, irmãos, e mexer com o diabo é muito ruim. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. Nós só precisamos de aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que essa palavra possa chegar ao coração dos amados e que Deus possa falar mais ao nosso coração. E eu quero pedir que compartilhe essa nossa pregação aí com um amigo. Compartilhe essa pregação aí num grupo, para que Deus possa alcançar vida, irmãos. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio que Deus sempre fala ao coração de alguém. Amém, irmão? Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu faço parte ali da igreja Assembleia de Deus Resgatando Vida. Meu pastor é o pastor Marcelo Gomes, Getúlio Vargas ali, 169 aqui em Olinda, em frente à cabine da PM ali. O dia que o irmão sentir no coração de fazer uma visita, a porta está aberta. E eu agradeço a oportunidade. Pedindo aos amados que entram no nosso canal aí, se inscreva no nosso canal, dá um like, faça um comentário e aperta o sininho aí.
Galera do Facebook aí, também nos ajude para que essa palavra chegue longe, em nome de Jesus. Boa noite e muito obrigado e uma paz do Senhor. Amém.